E aí, moçada, aqui Marcos Oriá, começando mais um programa Hashtag Arte, direto dos estúdios da TV Dedê, a TV da casa de Vovó Dedé. E hoje temos a alegria, o privilégio de conversar com o artista Júlio Jardim. E aí, Júlio, como é que estão as coisas? Beleza pura? Beleza, meu irmão. Prazer estar aqui nesse programa maravilhoso, Show né? de Que eu bola. sou um telespectador desse Massa, programa, né? Acompanho e acho de uma maior relevância que mostrar os artistas, né? Principalmente cearense, e fazer esse registro, esse recorte do que está sendo feito aqui no nosso estado, da arte cearense, da né? arte cearense. Massa demais. Júlio, a galera quer saber como é que Júlio Jardim encontrou a arte? Como foi que a arte encontrou Júlio Jardim? Isso é legal, né? Realmente é o encontro, né? A gente não escolhe, a gente se encontra, né? Massa. E para mim falar como eu comecei, né, eu tenho que falar um pouco do contexto aonde eu nasci e como foi que se deu isso, né? Massa. Eu sou do bairro Pirambu, Show de bola. nasci e me criei no Pirambu, né? E meus pais vieram do interior, Do né? interior do Ceará? Interior do Ceará, né? De Camusim. Legal. E no período das grandes secas, né? Teve a seca de 1915 Isso. e a seca de 1932, né? Que essa seca de 32 ela já existiu o transporte ferroviário, então veio assim a população fugindo desse dessa Da seca, né, seca que assolou o assolou interior, o né? interior do estado e não tinha como trabalhar, não tinha como produzir, então eles vieram para Fortaleza buscando dias melhores, né. Entendi. E vieram nesses trens para cá, desembarcaram ali na estação, na Praça da Estação, né, que hoje é a Estação das É, Artes, né. Estação das Artes, Pinacoteca, né? Pinacoteca, eu tive lá na Maravilha. exposição do Seminário Chico da Silva, me emocionei porque ali faz parte da minha Espetacular. história, né? Porque meus pais chegaram ali e ali tinha uma burguesia no bairro Jacarecanga, né? Ali era Entendi. uma burguesia aqui de Fortaleza, situava ali no bairro Jacarecanga, né? Eles tinham as lojas no centro da cidade, os hotéis, e ficaram assustados Era um com essa bairro nobre, né? nobre, exatamente, como fosse a aldeota hoje, né? Entendi. Então eles ficaram assustados com aquele Aquele monte de movimento, gente, né? aquele movimento e ficaram receosos, né? Será que essas pessoas vão saquear, vão ficar pedindo aqui? Então, minha família, como outras famílias, né, que vieram do interior buscando dias melhores aqui na capital, elas foram deslocadas para o bairro Pirambu. Certo. Ficou como se fosse um campo de concentração. Poxa vida. É, Então foi uma parada proposital. O pessoal disse: "Rapaz, chegou esse pessoal do interior, vamos colocar ele longe daqui, né, isso, para para não afastar". perturbar, Poxa como se vida, fosse isso, né? segregação mesmo, né. É, e criaram, ficou com esse nome, né, com o campo de concentração do Urubu, né, que depois Campo de é, concentração do Urubu. isso, Que que coisa depois ficou Pirambu, complicada então né, isso, né. era ali pelo Oitão Preto, então essas pessoas ficavam Entendi. por ali, né, no Oitão Preto, mas eles não queriam elas por perto, mas queriam a mão de obra Que trabalhasse, né. que trabalhasse, né. Aí meu pai trabalhou num hotel Salvaná, na Praça do Ferreira, né, Certo. Muito conhecido, né. muito conhecido, e minha mãe foi trabalhar na Rede Filomeno Gomes, Certo. que é ali em frente o cemitério São João Batista, né, Certo, tá ali pelo centro, né. ali pelo centro, né. Então aí eu nasci nesse contexto, né. Entendi. E com 7 anos eu fui morar Já nasceu aqui, já já na nasceu no Pirambu, já nasci né. no Pirambu, né, meus pais Certo, conseguiram um pedacinho de terra, né, certo. lá na comunidade do Pirambu e fez lá um barraco e nós ficamos morando por lá. Isso como aconteceu com várias famílias, né, Entendi. que vieram nessa situação. E eu morei ali na rua Largo dos Santos, em 3 locais. O Pirambu, te tem uma essa questão das ruas, né, serem a maioria com o nome de santos, né. Legal, Largo dos Santos, São Raimundo, Rua Nossa legal. Senhora das Até eu Graças, acho que Rua numa Santa tentativa de Elisa. proteção do povo que veio do É, sertão, isso, veio de longe, né. isso, porque teve também a influência do Padre Hélio, né. O Ah, Padre tá Hélio certo. que organizava os movimentos Teve o acolhimento sociais, da teve o igreja, né. acolhimento da igreja, né. Então, eu morei nessa rua Largo dos Santos, foi onde eu nasci, pertinho do cartódromo, que hoje é a Areninha, né, ali próximo à Marinha, no comecinho do Pirambu Entendi. mesmo. E depois eu precisei
ficar morando com a minha avó, para meus pais irem trabalhar, né. E eu tinha uns 7 Passava o dia anos, com a avó. passava o dia com a avó, né. Legal. E depois terminei, fui morando com Morando ela, com fui ela, né? Vou criado, ficar por aqui mesmo. ficar por aqui mesmo, né. Legal. E a minha avó, eu tive a grande felicidade, olha aí, um jovem, né, um jovem não, uma criança, né, 7 anos, a minha avó, a casa dela era em frente à casa do Chico da Silva. Rapaz, que sorte, hein? É, Rapaz, então acaba de sorte, porque é, o cara ir embora por isso que tu não quis mais ir embora, porque foi. a avó morando em frente ao Chico da Silva, que legal. Isso, esse Era pintor, em né, frente? em frente, né, Porta com porta. era. Que legal, E a escola que eu estudava era vizinho, grudado à casa dele. que Então, legal. eu, criança, 7 anos, eu tenho essa memória muito forte na minha mente, que eu passava, eu via o movimento lá no Chico da Silva, Sempre de ele porta aberta, pintando de né? porta aberta, né, com o pessoal lá da escola, né, e tal. Meu Legal. pai era amigo do Chico, meu pai muito amigo do Babá, do Ivan, então eles, né, Que eram contemporâneos, maravilha. então eu tive essa oportunidade de ver, né. Assim, me chamava muita atenção, porque eu não posso dizer que eu não tive essa oportunidade de ser incentivado, né, filho de 2 operários que não tinham muita cultura, meu pai analfabeto, né, então Entendi. não fui incentivado para a arte, né. Nunca visitei, quando criança, museus, Mas exposições. teve essa Foi, oportunidade de divina, né, de divino. de de estar na frente da casa do Chico. Isso que me despertou, porque como eu e outras crianças, porque o trabalho do Chico da Silva era um trabalho, assim, que chamava atenção, por exemplo, pelas cores, né, Colorido, o os bichos, colorido, né, né. aqueles animais fantásticos, né. Exatamente, aquilo ali para uma A criança criança é acha aquilo ali fabulosa, porque uma fabuloso. vez eu vi um quadro dele, um tatu com asa, Que né, maravilha, né. isso não é fabuloso, né. Impressionante. Então isso eu acredito foi que me despertou esse olhar para as artes, né. Que maravilha. E Então, frequentava, atravessava a rua, atravessava era a sempre a porta rua, aberta, devia ser cheio de isso, criança, né? cheio de Devia ser cheio de criança, ele menino por gostava ali. muito de crianças, e a criança deles, né, porque ele tinha ele era uma pessoa excêntrica, né, ele aquela a figura dele já em si, né, andava com Entendi. paletó, ele tinha uma boca cheia de ouro, né, uma dentadura cheia de ouro, quando ele sorria, chegava, brilhava, aquilo era um espetáculo, Era uma né, figura, era uma né? figura. E tinha uma situação que ele, quando estava ali pela pracinha do Chafariz, né, onde a gente morava tinha uma pracinha. E aí ele estava ali e tal, pela redondeza, né, nas mercearias e tal, e a gente sabia, né. Aí "Rapaz, o Chico tá ali". E quando ele vinha, ele tinha mania de trazer dinheiro trocado, às vezes, né, e fazia burbulim. Ele jogava dinheiro Jogava para cima para as crianças pegarem. rapaz, E tá entendendo? aí Então não tinha como as crianças não gostarem do é, Chico, exatamente. tanto pelo trabalho, quanto pelo burburinho de dinheiro, né? Era, exatamente. Que Então, assim, legal. né, aí eu me criei, vendo tudo isso, né, me despertei. E o Chico, ele morou em várias casas, né, inclusive o poder público deu uma casa para o Chico fora da comunidade do Pirambu. Ah, então tinha a casa dele É, e deram uma casa para ele em porque outro lugar? ele morava em casa Quem alugada, deu? né, O o governo? governo, né, na época do governador Gonzaga Mota. Ah, foi o Gonzaga o doutor Gonzaga Mota que deu uma casa para Isso, ele. No exatamente, outro bairro? em outro bairro, mas ele não Não quis quis que, ir. não Qual era o bairro, sabe dizer? não Qual era o lembro mais esse bairro, né, mas ele quis no Pirambu. Então, aí o governador Gonzaga Mota construiu um ateliê muito bonito, isso aí eu já estava na adolescência, né, entendi, que era ali próximo ao cartódromo, né, certo. não podia Porque não deu próximo à certo praia. essa casa que ele construiu no outro local, o Chico da Silva não quis ir, Foi. né, disse: "Rapaz, pode dar isso aí porque eu não vou É, não, querer quero ficar no ficar por Pirambu, aqui". Aí foi o jeito o estado construir outro ateliê, é isso? foi. Aí construiu um Legal, ateliê muito bonito, próximo à praia já, né, e em volta disso vários outros ateliês, né, legal. criou-se um Um movimento, um polo polo, cultural de exatamente. artes visuais. Isso, aí Que tinha legal. o ateliê do Calado, que trabalhava com couro, né, e tinha o ateliê do Raimundo Pereira Silva, que foi o meu mestre, quando eu considero que me iniciou nas artes, né. Legal. Inclusive até eu conversando com o Galvão disse que teve um ateliê nesse local, Ah, por pouco legal. tempo, né, e conheceu esse meu mestre, o Raimundo Pereira Não, muito Silva. legal essa questão do estado construir ateliês É, e oferecer para os artistas, devia ser algum tipo de concessão pública, como existe nos box da beira-mar, né, aquilo ali isso, é do estado e o estado tem a concessão, né. Fica aí a exatamente. deixa aí para
para ser feito novamente, né, Júlio? Muito Verdade. legal isso aí, muito legal, É, porque às vezes o artista tem uma dificuldade de encontrar um local para pintar, para ter o seu ateliê, e outra que vários ateliês juntos criam um polo e criam interesse para a sociedade conhecer a arte, né? É mais fácil ir logo em tudinho. O cara vai visitar como vai na feirinha, né? Na é, Beira-Mar. Você logo vai ali em vários boxes. Muito bacana, exatamente. fica a deixa aí pro poder público. Aí fizeram esse outro ateliê pro Chico, Isso, no né? próprio Pirambu. No próprio Pirambu. Então o Chico ele tem uma importância grande, né, assim, para Massa. mim e para outros artistas, né, porque ele criou esse movimento, né? Para você ver, ter uma ideia, as mercearias que vendiam arroz, feijão e farinha passaram a vender também tinta guache, Rapaz, que cartolina, coisa incrível pincéis, pra tela. galera pintar, É né? porque foi uma Uma demanda escola grande, né? Uma mesmo, né? escola, né? Uma escola, Um movimento de arte, né? um movimento de arte. Ele era generoso e fez um papel social, né? Pessoas que não tinham até Fantástico. trabalho encontraram ali, em Uma volta do forma de Chico, uma forma de sobrevivência. sobreviver trabalhando, né? Massa, Com essa arte do cara. Chico O que ele ofício criou. da arte mesmo, né? Isso. Muito, muito, E, muito né, bom. e criou esse movimento, e eu tive a sorte de conhecer esse artista, né? Através desse movimento em volta do Chico da Silva, o Raimundo Pereira Silva. Aí que ele me convidou para ser o seu assistente. Então Pô, começou que aí, né? legal, que Aí eu legal. fui trabalhar, né? Parece um destino, né? É, Não teve como. Foi morar com a avó em frente ao Chico, depois ficou nesse movimento aí, foi ser assistente de um artista. isso. Que Aí com legal. ele eu aprendi a técnica da escultura, né? Que é essa aí, ó, papel machê. Papel machê. Esse foi um dos meus primeiros trabalhos. Eu considero meus primeiros trabalhos mesmo feito por Maravilha, mim. Eu aprendi, maravilha. aprendi a técnica do papel machê. Ele me ensinou, né? Eu Ele trabalhava só com papel machê? ele era escultor, né, Entendi. madeira e modelagem, e também pintor e desenhista, né, era um Legal. artista Ou seja, fantástico, a escultura teve presente já desde o início, né? desde o início, né, eu Legal, gostei, sempre me interessou a questão da tridimensionalidade, né. muito legal. Então aí eu aprendi, eu fazia, com tela, né, a estrutura e depois envolvia com papel higiênico, depois colocava o papel machê, dava uma forma, né. E ele Que vinha massa. para dar os detalhes, dar os volumes, ele fazia o acabamento, né. Interessante. É interessante o artista ter o assistente, né. Hoje a gente não vê muito, eu não sei se pela condição financeira dos artistas ou pela questão do hábito, a gente não vê muitos artistas hoje com assistentes, né. Na época tinha, né, já Tinha, houve, né. já houve. E era importante porque, por exemplo, no meu caso, que não tinha uma condição de ir para uma escola para estudar arte, né, Teve a formação. tive a minha formação dentro do ateliê, Que né. massa, que massa. E daí continuou produzindo, teve esse a vida profissional foi sempre com a arte ou teve outros caminhos? Teve ofícios paralelos? Como é que funciona isso? Essa pergunta é importante, viu, porque teve um desdobramento, né. Esse meu mestre, né, ele morreu de uma forma, trágica, né, é um acontecimento, né, e eu fiquei assim Que meio pena, e aí ficou sozinho. fiquei sozinho, tentei Difícil. ainda, fazer, né, as minhas peças e levava para vender na beira-mar, né, que na época Entendi. tinha muita pessoa vendendo arte na Na beira-mar, né. beira-mar, eu tive com o Tomás aqui, o Tomás também É, disse que começou na beira-mar, né. isso. Muita gente a beira-mar acolheu muita gente ali com Acolheu, a e arte, como né. era pertinho ali do Pirambu, a gente ia a pé por ali com as peças para vender na beira-mar, mas, assim, difícil, né, um artista ainda em começo de carreira, sem ter uma identidade. Aí eu, nessa época, me casei, né, É, começou a aí ter a tem que botar responsabilidade. feijão na panela, não tem É, jeito. aí a minha família, né, me pressionou: É. "Rapaz, E aí? vá arrumar um emprego de". Mas já tem emprego, eu Eu sou até artista, né. a pessoa não leva isso a sério, né. Ele disse: "Não, você tem que arrumar um emprego de CLT, né, carteira Carteira assinada". assinada. Aí foi aonde eu parei, Eu nem sei se artista já tem artista de carteira assinada. não é deve Eu acho né, que não sei se tem, mas a maioria é autônomo, né. aí eu teve um hiato Entendi. grande na Aí minha se produção, empregou, aí foi se aí me empregar. empreguei, né, fiz várias ocupei várias funções, mas eu sempre fui um homem de sorte, porque eu encontrei um ofício que também trabalhava com as questões, com os conceitos da arte, E né, qual que é? foi a jardinagem. Olha aí. Ah, por isso que é Júlio Jardim? Júlio. Ah, inicialmente eu pensava que Jardim era sobrenome.
Mas Não, não é. Como é que surgiu essa questão do nome Júlio Jardim, do nome artístico? esse Foi nome daí? foi porque eu comecei a trabalhar, né, fiz o meu primeiro curso de jardinagem pelo Instituto Universal Brasileiro, que era por Legal, correspondência. legal. Era de É São um curso de Paulo, jardinagem por jardinagem, correspondência, deve ser jardinagem e massa paisagismo demais. era. Eles Massa demais. mandavam as apostilas, os materiais, a gente Eu estudava fiz um curso de desenho, por isso aí, é, vinha as apostilas pelo correio, né? aí foi o Legal. meu primeiro curso, né, então eu fui me aperfeiçoando na jardinagem, aí fui fazendo, curso de paisagismo, né, fiz na Universidade Sem Fronteiras, né. Legal. Mas por que a jardinagem? O início foi sem querer ou foi para "eu vou trabalhar com jardim, vou trabalhar com planta"? Foi porque é o seguinte, a minha mãe, ela tinha um jardim muito bonito de papoula, né, lá no Pirabu, a gente tinha uma Legal. casinha, nessa Papoula é época, bonito, né? Muita gente os tinha. murozinhos eram baixos, né, e tinha um canteiro de papoulas, então eu ajudava a minha mãe a cultivar as papoulas, então, desde criança eu me interessei pela Gostava. natureza, pelas plantas, pelos bichos, né, sempre Legal. tive essa convivência, né. E eu encontrei o seu Zé, um jardineiro muito antigo que eu comecei a ver ele a trabalhar e ele foi me ensinando, né. O seu Entendi. Zé foi mesmo uma pessoa importante nesse processo da jardinagem, porque ele me mostrou esse caminho, né. E aí eu fui me aperfeiçoando, né, fui fazendo curso de paisagismo, Começou a trabalhar com ele ali, aí de com assistente ele e também? tal sim, de assistente, né. Legal. Fui ajudando ele, então, e eu gostei, achei aquilo interessante, né, porque trabalhava com esse conceito, né, com Com perspectiva, estética, com com perspectiva, com formas, volumes, legal, textura. Então legal. aí As por i plantas são como esculturas vivas, né. Tem é, muitas plantas que são belíssimas e têm formas, esculturais, né. esculturais, Além de ter a exatamente. questão da vida que esculturas que crescem, né. É um Verdade, espetáculo. verdade. Então aí eu fiquei trabalhando com a jardinagem, né, e o paisagismo, né. Em 2009, eu conheci uma jornalista, Dreide Araújo, que depois veio se especializar na Unifor em paisagismo, né, Legal. e nós, fundamos a empresa Haja Jardim. Que legal, que legal. Aí Aí virou profissão mesmo, virou empresa, né. virou empresa, Virou né, aí empreendedorismo. exatamente. E ver como isso está muito interligado, né, esses 2 ofícios, né, as artes plásticas, visuais, E o com o paisagismo, né. paisagismo, né, porque um alimenta o outro. Então a partir daí, eu comecei a trabalhar profissionalmente, né, e teve um divisor de água, aí nessa parada para mim poder voltar às artes plásticas, né. Entendi. Foi quando nós fizemos uma exposição de orquídeas no Dragão do Mar, Certo. né, já trabalhando e Orquídea é tal, lindo, né. e já sendo membro da ACEL, né, Associação Cearense dos Orquidófilos do Ceará, Legal. e fizemos essa exposição no Dragão No do Dragão Mar. do Mar, É, aí teve esse fato que mudou o o percurso. percurso, né. Eu recebi um cliente, até então não sabia quem era, ele veio, me comprou umas plantas, umas cestas, né. Aí disse: "Olha, se eu lhe fizer essa compra aqui, você vai deixar lá em casa para mim?" Eu disse: "Vou, com o maior prazer", né. Ora, doido para vender, né. Claro, Claro, né. um delivery desse, né. Ora, aí eu disse: "É muito longe a sua casa?" Ele disse: "Não, é vizinho". A exposição era no Dragão do Mar, né, ele disse: "É Entendi. aqui vizinho". Aí eu digo: "Vamos". Aí é um senhor bem distinto, né, baixinho, bem conversador, aí quando eu cheguei lá na porta na entrada, né, tinha Ateliê Zé Tarcísio. Rapaz, eu não acredito não. Olha a outra Ah, é, sorte. rapaz, a avó morava em frente, Chico da Silva, É, e o Zé Tarcísio vai comprar orquídea, lá no Dragão do Mar. Rapaz, a arte não te teve jeito não, teve a arte não. ficava te cercando, né. É como eu vi aqui a entrevista do Deve Cal ter ficado, assim, foi, extasiado, né. quando eu entrei, a primeira coisa que eu vi foi uma parede de ex-votos. Aquilo ali eu fiquei olhando assim, impactado, né. E o Zé tem muita coisa, né, o ateliê É, dele tem muita é coisa. é arte ambulante Ah, o Zé tipo, aí eu Tarcísio. digo: "Rapaz", eu fiquei impressionado, aí ele foi me contar: "Ó, sou o Zé Tarcísio, eu sou artista plástico e tal, tal, tal". Aí Ele pronto, disse: "Eu aí sou um dos maiores artistas plásticos do Ceará", disse não, com disse: "Não, certeza, porque é um cara fantástico, é é muito humilde, né, mas é um dos maiores generoso, artistas, né, generoso, generoso". né. Aí pronto, aí a partir daí eu me aproximei do Zé, comecei ele Massa. me convidou
a cuidar do jardim do ateliê, Pense aí, né? Aí você que olha aí, né? maravilha, privilegiado Aí eu total, comecei a cuidar lá e vendo ele produzindo, né? massa demais. A série Percursos Urbanos, eu presenciei muitas vezes ele, A uma série que ele ele tem, Percursos produzindo, Urbanos, ele produzindo, eu cuidando do jardim e tal. Aí eu que disse, rapaz, massa, que coisa boa, né? E depois ele me convidou para fazer o jardim na casa dele na Cidade 2000, né? E maravilha. aí já se O vão. ateliê dele era ali vizinho Dragão do Mar Isso. e a casa na Cidade 2000, né. Eu É. nem sei se tem ainda o ateliê do Dragão do Mar ali perto, né, não sei se Não, não tem mais. tem mais Ele não, né. fechou, né? Devido ao. Ali em torno não Ficou ficou. difícil, Ficou né, difícil, né? A da convivência naquele questão da entorno do Dragão do violência e Mar. tal, né. Exatamente. E aí hoje ele tá na Cidade 2000, né. Isso. E tem parece que tem o acervo dele tem um local na Monsenhor Tabosa, por ali, né. Isso. Ele tem um lugar na Monsenhor Tabosa onde ele guarda o acervo, né? Tô me organizando para entrevistar aqui o Zé Tarcísio, né, o cara tem que se organizar bastante, porque para entrevistar um mestre daquele ali é fantástico, Ele né. é generoso, É porque demais. houve uma troca, né? Eu passei meus conhecimentos, né? De plantas, né? Legal. E começamos a ter essa troca, né? Aí eu comecei a fazer umas peças e levar para ele ver. Chegava lá, né, e digo: Se "Zé", empolgou, né. me empolguei, comecei a partir do Zé, eu comecei a Entendi. trabalhar, me Criou empolguei, coragem, criei coragem também. foi A pra minha cima. mudança do Pirambu para morar na cidade de Aquiraz, né, também Legal. possibilitou eu um espaço Mais maior, espaço, né. e construí meu ateliê e comecei a produzir. E levava as Maravilha. peças, né, ia fazer o jardim do Zé, e levava as peças, digo: "Zé, dá Tá uma olhada bom? aqui, faz um comentário, tá bom?". Aí ele disse, olhava, olhava: "Tá bom, mas melhora aqui, Melhor faça aqui, assim, faça faça assim. aquilo ali". Ou seja, um professor, Um né, professor, um um verdadeiro mestre. mestre, né. Que maravilha. Ou E seja, o paisagismo acabou na verdade, a arte levou para o paisagismo, que a família disse: "Vá se empregar", né, foi. aí foi para o paisagismo, e o espírito de artista, né, acabou indo para algo que é arte, né, o paisagismo é arte total, né. E aí encontrou no caminho Zé Tarcísio, né, e aí é maravilha. E o barro? Como foi o encontro com o barro, com a argila, como é que foi isso? Pronto. O barro também partiu que a partir do Zé Tarcísio, eu não conhecia a cena artística de Fortaleza, né. Lá no Entendi. Pirambu, fiquei naquele movimento lá e tal, mas não saí de lá, né, assim, não expandi. E a partir do Zé Tarcísio ele começou a me apresentar, comecei a participar de exposições, ele começou a me apresentar a outros artistas. Entendi. Muita gente anda lá no ateliê dele, né, e Exatamente, aí tal. eu conheci o Gerson Pirajá, né. Massa, que é Você vê que incrível. é incrível, né, o trabalho do Gerson. Você vê que meu trabalho tem alguma Se semelhança, comunica, se né. comunica com o trabalho do Uma Gerson, né. parada ancestral, né. Ancestral, porque é a convivência, né, Não tem não como. tem como fugir, né. Aí eu conheci o Gerson, né, e uma pessoa importantíssima, fundamental na minha carreira artística foi o Bosco Lisboa. Massa, que é Aí fantástico, né. Um eu super escultor. exatamente, um dia ele me convidou: "Júlia, ele tem um fusquinha, vamos lá no visitar, vou lhe apresentar o Bosco Lisboa, um ceramista". Eu já estava fazendo umas pecinhas de cerâmica e tal, mas Hum. vou lhe Já viu que tinha apresentar. melhorado, Eu tinha né. Já melhorado, posso mostrar lá. aí me levou Legal. lá no Bosco Lisboa, me apresentou. Hoje nós somos grandes amigos, né. Acho que é na Sapiranga, É na é? Sapiranga, É. exatamente, ali naquele polo de Gastronômico, gastronomia, né. né. Então aí eu passei a frequentar o ateliê do Bosco Lisboa, né, Massa. um mestre do barro, né. Foi lá do Chico da Silva, Zé Tarcísio e Bosco A pessoa, Lisboa. né, a É. sorte, né. Aí vai Aí aprimorando, aí né. vou aprimorando, né, e o Bosco Lisboa, ele, assim, foi para mim um grande mestre, porque ele me ensinou a questão da estética da Legal, peça, né, legal, do respeito de você ter pelo seu trabalho, né, da legal. questão da plasticidade, né. Eu levava umas peças, ele dizia analisava e disse: "Não, não tá bom. Você começou com essa linha aqui, quando chegou aqui caiu. É, Faça assim, tenha mais é. O respeito pelo equilíbrio, trabalho", o né, equilíbrio, o né, olhar estético olhar da arte estético. contemporânea, porque teu trabalho é arte contemporânea pura, né. Isso. E Então 2 artistas de arte contemporânea, né, tanto o Zé isso, Tarcísio quanto o Bosco Lisboa, né. Que exatamente. maravilha, tu é um caba de sorte mesmo. Exatamente, Fantástico, o universo foi colocando no caminho essas conspirando, pessoas que muito para mim bom. é o E a abertura, né. a abertura, né. É como o Roberto Galvão falou aqui no seu programa, ele disse que
o artista, ele me parece que tem um karma, né? Ele quer fugir, mas a A arte arte vai captura, traz porque de volta. é É uma verdade, questão, né, uma é verdade. necessidade, né? A arte É. para nós é uma Eu necessidade. acho que até, eu não sei se todo mundo acredita, né, eu acredito, né, aparentemente a questão até espiritual, né, porque Isso. os caminhos vão sendo traçados para que a arte esteja sempre presente na vida do artista, né. É o karma bom, né, Karma bom, karma bom, exatamente, o né. karma bom, como diz o O Galvão, né? Galvão, é uma Então, maravilha, foi dessa maneira, né, que eu fui construindo, minha formação é todo em base de ateliês, né? maravilha. Ou seja, é um autodidata Um e autodidata. ao mesmo tempo, com esse aprendizado riquíssimo em ateliês de grandes artistas, né? Porque não tem como você frequentar o ateliê do Zé Tarcísio e não beber daquilo. Não tem como você conviver com Jesse Pirajá, que é um super artista, e não conviver. Bosco Lisboa também é de uma generosidade incrível, né? Tive com ele uma vez no aniversário do Alain Mendonça, a gente bateu um papo lá de meia hora e você já vê que o cara é fantástico, É né? O fantástico. cara é fantástico, né? Tanto quanto artista, como quanto pessoa, né? É massa demais, né? E nesse percurso passou a trabalhar, o Chico da Silva ficou mais na memória afetiva e foi trabalhar com barro, né? Porque esses teus animais são animais fantásticos, como são os animais. A gente tem os trabalhos do Júlio para mostrar. Olha que É. coisa incrível. É um peixe, É um peixe com um bico de um pássaro, tem uma né? É uma metamorfose aí, não tem? metamorfose. Eu gosto dessa dualidade, né? De um É, lado é um bicho, do outro lado é outro, né? Então, deixa abertas essas possibilidades de leitura. incrível, incrível. Então você tem, são animais de um imaginário, né, que eu consigo ver aí quando conta a história do artista, aí você começa a entender de onde é a fonte. De onde é a Né, fonte, é porque verdade. eu tive na Pinacoteca com o Wes Viana, que eu já entrevistei aqui, com o Lucas de Lacerda, e aquele trabalho do Chico da Silva é fantástico realmente, né. É. E a gente tem a sorte de atualmente estar sendo resgatado, né. Passou um tempo aí, teve um hiato, né, em relação ao Chico e agora, o trabalho dele está tendo o valor que é devido, né, Está que sendo merece. revisitado. E a gente vê realmente essa questão do animal fantástico, né. É, e a textura, né? Aquela coisa que o Chico fazia com um pincelzinho É. assim, né? Você vê que É. É um vem no meu pontilhismo, trabalho, né, né? é É um um pontilhismo, pontilhismo né? no barro, No né. barro, exatamente. Incrível, Exatamente. cara, É. E incrível. você me perguntou sobre esse nome, né? Júlio Jardim, né? É. E como a gente está falando do Bosco, o Bosco foi que me batizou. Foi que Esse batizou? nome artístico foi. É o padre da É, história. porque eu assinava Júlio Alves, né? Parabéns, parabéns, Bosco. Estou aqui me organizando para É, entrevistar também o Bosco, que é fantástico. é. Mas por quê? Essa questão do nome artístico é muito importante, né. Como é teu nome mesmo? De Meu nome é Júlio César, né? Júlio Alves, né? César. E a gente, o Bosco, ele fez uma exposição comemorando 40 anos de trajetória, né? De arte, Entendi. de escultura. E ele me convidou eu mais 3 artistas para Para participar com participar ele. com ele, né. Foi minha primeira exposição, Que porque massa. até lá com o Zé Tarcísio sempre diz: "Olha, não tenha pressa, não mostre logo o seu trabalho, não vá mostrar qualquer coisa, vá trabalhando, Amadureça, né. amadureça para quando você mostrar um trabalho ele Mostrar pancada, dá uma né. pancada", exatamente, eu segui isso, né. Então Legal. A orientação é muito boa, eu né. passei uns 5 anos produzindo, eu dava meu trabalho, alguns ficou em algum canto, né, mas Entendi. eu E sempre crescendo o crescendo, trabalho, né. né. Então, a primeira exposição que eu fiz foi com o Bosco Lisboa. Entendi. A questão do nome, né, ele fez um catálogo, né, Catálogo. e disse: "Rapaz, vamos colocar aqui o teu nome artístico". Aí a gente procurando, aí ele sabe que eu sabia que eu trabalhava com jardim, disse: "Rapaz, pronto, seu nome vai ser Júlio Jardim, vou botar aqui no Que catálogo". legal. Mas já te chamavam de Júlio Jardim, o pessoal que Já trabalhava chamava, rapaz, o que Júlio, né, Júlio? O Júlio Jardim, Júlio né. tem muitos Júlios, né, É, mas do o Jardim Júlio do Jardim. são poucos, E né. ficou muito Rapaz, bom. O Júlio do Jardim ficou, né. É, Aí o Bosco capturou isso e disse: "Rapaz, muito seu bom. nome artístico vai É ser o Júlio é o Jardim". olhar do artista, né, é o É, olhar do mestre, porque batizou essa e questão do ficou. nome artístico ela é importante, É, né, a isso. questão da marca, né, porque o artista, a gente olha para o teu trabalho, e o teu trabalho tem uma identidade, que eu acho que foi justamente o que o Zé Tarcísio,
pediu para tu esperar um pouco, não expõe não, deixa amadurecer até pegar o ponto da identidade, porque hoje a gente olha para o teu trabalho e já sabe que é do Júlio Jardim. Eu vinha te acompanhando na Casa Cor, né, nessa última Casa Cor, tu postando os trabalhos, e a cada trabalho que tu postava, quando postava um outro, não precisava nem ver lá no Instagram de quem era. Já sabia que era do Júlio Jardim. É, Então, isso é incrível, é importantíssimo para o artista ter essa identidade, ter o trabalho reconhecido, sem precisar nem ter assinatura. Você olha, você vê que é o Chico da Silva, né? isso. Hoje a galera tem uma certa dúvida se é Chico ou se é a escola do Pirambu, mas não interessa. Como o Wes Viana disse, é Chico. É Porque Chico. mesmo a escola do Pirambu não tendo sido ele que colocou a mão dali, veio dele. Ele que ensinou, quem criou aquela técnica Aquela estética toda é foi criada dele. por ele, né? A estética é dele, É, né. Então, você pode até desenhar como Picasso, né, mas quem inventou, quem criou, quem o nascedor daquilo foi de Pablo Picasso, e assim é com Chico da Silva, né, não tem como. Então, essa questão do olhar do artista, não sei o quê, vem necessariamente lá de trás, né. isso, Muito, muito massa. E o nome acabou mesclando as duas profissões, né. exatamente. Massa, Como eu massa disse, uma demais. alimenta a outra, né? Por exemplo, eu capturo o meu trabalho, essa minha inspiração, ela vem da natureza, principalmente, né? Desse olhar para a natureza, dessa convivência. Diariamente eu estou convivendo com o jardim, né? Seja fazendo manutenção, seja implantando um projeto paisagístico, ou Entendi. seja na minha própria casa, que tem um jardim também Massa. muito massa, né? Ah, é muito tua casa é linda, É, a ateliê é lindo, isso. né. E também tem a questão da ancestralidade, né? Da Da origem, ancestralidade, né. da origem, né? Ali das formas primeiras, É. dos arquétipos, né? Dessa Massa. inconsciente coletivo, né? Que a gente já carrega, que surge, É né? a origem, a biografia da É, gente, né, não tem como. O exatamente. artista, ele traz a biografia no trabalho, né, não Isso. tem como. E a outra é a questão da memória, né? Eu trabalho muito com a memória, né? Com as minhas lembranças da infância, do pirambu, né? Massa. Desses peixes, Vamos né? passar é peixe também, né. Por exemplo, Pirambu pirambu é um é um peixe. peixe, né. Massa. Na língua tupi-guarani quer dizer peixe roncador, né? Porque Peixe roncador, quando ele é pescado, ele faz um barulho, né? ele ronca, Ele é? ronca, é. Por isso que Entendi, entendi. exatamente foi o nome desse peixe que deu origem ao Ao bairro. bairro, né. Tinha muito peixe no Pirambu. Uma memória afetiva que eu tenho, que a gente, na adolescência, né? A gente ia para a praia, ficava brincando ali de bola, nadando, e tinha as jangadas, né? Então a jangada ela tem um movimento de ir para o mar, né? Se coloca os rolos embaixo Entendi. da jangada, vai empurrando até ela chegar na água. E na volta, quando ela vem da pescaria, do mesmo Do mesmo jeito. Então, jeito, né. as pessoas que ajudam nesse movimento, o pagamento são peixes. Os Ah, pescadores dizem, rapaz, entendi. vou lhe Fica dar com uma esse janta aqui, de né. peixe. Então, os peixes que eram dados, aqueles peixes que eles não vendiam, não era o pargo, não Entendi, era, né, eles davam a soia, eles davam o cangulo, a entendi. mariquita do Os que eram Oião, menos que eram os menos comerciais, né. comerciais, né. E a soia tinha muito no Pirambu. Esse E aqui peixe é é a um peixe soia. interessante, é soia. E tinha Legal, bastante no Pirambu, hoje está mais difícil de encontrar, né. Também conhecido como linguado, né. certo. É uma estética É. fabulosa, né. E ele é dessa forma mesmo, né. Tem uma reza a lenda que lá, falava no Pirambu que a Nossa Senhora ia passando no mar, né, ia Certo. atravessando o mar e encontrou o peixe soia, né. Aí perguntou para o soia: "Soia, a maré está secando ou está enchendo?" E ele arremedou Nossa Senhora, né, tirou o pacote de Nossa Senhora. E Nossa Senhora castigou, entortando a boca dele e botando os 2 olhos esbugalhados de um lado só, né. Mas mas Nossa Senhora, eu acho que ele Castigou. eu acho que na verdade ele achou Nossa Senhora tão bonita que ficou espantado e ficou com um olho para um lado, outro Foi, para o outro, porque Nossa Senhora não ia fazer, eu acho que isso com o peixe. Mas esse exatamente, é. causo é muito legal. Era o que contava lá nas É, praias do e ele Pirambu, né. tem e Eu, ele tem a boca torta e o é, olho para um lado e outro para o outro, isso, aí né. eu resgatei essa memória, né, ver que o meu trabalho é muito em cima Muito, da memória, muito, né, muito massa, né. É a origem, né, a ancestralidade, né, a ancestralidade. chegada no bairro, que acaba sendo contando a história da família retirante, que veio do sertão
onde a água estava faltando e veio para onde? Para a beira do mar, onde a água é Abundância, abundante, né? né? Muito legal E isso a aí. gente tinha ali todo aquele recurso, né? Você tinha um arroz, um feijão, ia na praia, empurrava a jangada, já conseguia a mistura. Comida não Não faltava, né? faltava, ia lá, pegava uma aranhola, pegava uma lagosta, pegava um E siri. uma vida feliz da criança, Feliz, né? né? A minha infância foi maravilhosa, É, nadando ali na na praia praia, dos pocinhos, né? olhando os peixes É, zanoio, né? Vesgo, né? isso, As né? soias, né? Aqui. Açou, exatamente, todo esse movimento. E morando em frente ao Chico, né? Coisa maravilhosa. Vamos para frente, vamos mostrar. Olha aí, que coisa linda. É, Esse eu vi lá no teu ateliê. Esse trabalho ele é encantador. eu para homenagear, né, o Pirambu, eu vou fazer uma série, estou fazendo, né? Isso aí faz parte dessa série, que vai ser chamada Pirambus. Massa. Uma É uma série só de série só de peixes. peixes, né? Mas Entendi. peixes já com imaginários, né? Já Entendi. com uma Não são mutação. pirambus. O É, pirambu é o é o título, né? título, né? É a memória afetiva, né? Isso. Que é o gênero, né? E aí Isso. você tem a soia, tem os outros Exatamente. peixes, né? Massa demais, massa demais. Lindo, cara, lindo demais. E aí são tatus? Esses aí são tatus, né? Eh, Tatu bola. depois vai ter uma imagem que mostra eu sentado na praça com uma vegetação de plantas, né, do bioma da Caatinga, né. Entendi. Eh, eu fiz no começo de 2010, por aí, eu fui convidado pela prefeitura, eh, de um de Crateús Crateús? para fazer os jardins da praça, né. A cidade Entendi, estava comemorando o aniversário e tal, aí nos convidaram, a nossa empresa, para restaurar os jardins da praça. entendi. E eles compraram as plantas, né, o material, né. Aí trouxeram tudo planta, pinheiro, grama e tudo, e o Crateús é muito seco, né. É, É assim, não tem nada a ver com a é paisagem, árido, né, é né? árido, né. Aí, eu chegando lá, o material tudo lá para mim fazer a implantação, e eu disse: "Rapaz, vamos dar uma volta aqui para ver a vegetação do Local, local, né? né, do local". Rapaz, aí um outro momento marcante na minha trajetória. Pela primeira vez, eu vi um lajeiro, um bioma da Caatinga, com os cactos, com os Entendi. mandacarus, xique-xique, né, Tudo nativo, tudo né? nativo. Eu vi carcará, eu vi Massa. o tatu, né. Então eu fiquei, assim, Encantado, né? encantado com aquele ambiente, né, Com o bioma, né? com o bioma da Caatinga, que é o único bioma unicamente brasileiro, né, Nosso, né? nosso, né, do Nordeste, que tem essa Massa. vegetação que representa É uma riqueza, né? resistência, resiliência, né. É. Você vê que uma vegetação, você pensa que ela está morta, está sequinha, mas no primeiro momento que caem as primeiras chuvas, já muda a Os paisagem, cactos são né, uma coisa linda, né? Os exatamente. cactos Então, são uma coisa linda. foi a partir daí que esses cactos, esses bichos começaram a aparecer no meu No teu trabalho. trabalho, né. Isso, Não tem como, né. E é. você vê o tatu, e é uma plástica que a gente vê eu sempre, quando você fala tatu, eu já penso no tatu bola, né, que é o que se enrola todo para se Isso. proteger, né. E aí você vê essa estética e é o bicho que ele é mutante, porque a cada um são 3 peças e a gente sabe que é o tatu, mas são diferentes, São né. diferentes, são E aí tem a situações questão da diferentes. da individualidade. Muito, muito, muito lindo. Vamos para frente, muito lindo. Olha aí, e aqui é uma crítica, ambiental, né. Aqui é uma crítica ambiental, né, porque a arte, ela além da beleza, da estética, ela tem também essa função de Tem um grito, ter né. um grito, de falar das questões, É. né, de colocar em evidência, de dizer: "Olha, vamos falar aqui sobre isso", né. Aqui foi esse trabalho foi todo o meu trabalho não parte do nada, ele sempre parte de uma referência, dessa De uma memória, reflexão. de uma reflexão, então eu parto daí. E foi uma reportagem que eu vi na TV sobre a questão da poluição dos oceanos, né, Que é demais, né. que é demais. Então, uma bióloga marinha fez uma coleta e constatou que 70% dessa coleta, feita ali mesmo onde eu moro, na prainha, né, Entendi. eh, continha plástico no estômago dos peixes. Coleta foi feita na prainha, Foi. e é porque a gente vê a prainha uma É, das praias mais limpas, e pelo menos para o banho, né, é uma isso. das mais limpas. Mas eu acho que joga no outro canto e
a maré, a corrente marítima leva para outro local, né, e vai para lá. Exatamente, vai para Aquela lá. praia do Japão ali é limpa, né, um dos locais que é melhor frequentados para o banho, né, e aí é impressionante, né. Isso, aí eu coletei, eu fui no final da tarde, eu, minha esposa, minha neta Júlia Ellen e a minha esposa Maura, fomos 5 horas da tarde, que todo mundo já tem aproveitado a praia, né, e tem descartado de uma forma inadequada o O lixo, né. lixo. E fica ali na beira da praia, a maré enche e leva para dentro do mar. Então, eu coletei 5 sacolas de lixo, né, 5 5 sacolas de lixo. sacolas de lixo, né. Aí esse Poxa lixo eu vida. selecionei o que me interessava, né, fiz o tratamento e fiz essa peça e coloquei, né. Ela se chama SOS Oceanos. Massa, muito bom. E a arte, o artista tem a obrigação, né, a gente tem a obrigação Tem, de vez ou outra claro que o seu trabalho não necessariamente, tem a necessidade de ser um trabalho social, né, isso. mas é importante que, como a arte tem visibilidade, que a arte grite, que a arte chame, né, a atenção para o absurdo, né, Isso, e conscientize. contribuir de alguma Tentar forma para essa conscientizar. discussão, né. Tentar conscientizar, né. A questão do canudo, né, virou lei É, porque as tartarugas, salvo engano, são as tartarugas que estavam morrendo por conta dos canudos, né, que estavam absorvendo, né. É uma coisa, assim, abominável, né. isso, os cavalos marinhos, né, aquelas máscaras que são descartadas com aquele elástico, os cavalos marinhos se enroscam nela e terminam morrendo, Olha aí, entendeu. então tem que realmente haver essa conscientização. Maravilha o trabalho, além da estética ser incrível. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Salvo engano, essa aqui é uma série, né? Passa só essa aqui que bicho é? É um bicho mutante, né? Eu tenho uma pegada que uma série chamada Bicho que tu vê. Bicho que tu vê? É. Que bicho é esse? É o que tu É o vê. que tu vê, porque ela de tantas pessoas perguntarem, né, assim, Que de massa, que bicho Júnior. é esse? É o que É tu uma tá vendo, galinha, é um rapaz. peru, é um pavão, é um humano, né. Aí eu disse: "Que bicho que você vê?" Ele disse: "É esse." Então pronto, é isso. Que legal. Aí eu criei essa série Bicho que tu vê. Eu tô vendo um macaco, lembra um pouco É. um macaco, mas é mutante, né? Pronto, pois é o que você Mas é está vendo, mutante, é um macaco exatamente. mutante. A Maravilha. a intenção é essa, de É. cada um fazer sua leitura, né. Que maravilha. É a mesma peça, não? É a mesma peça, né, você vê que ela tem uma dualidade, né, do lado é É. um Então pássaro. para frente é um É, macaco mutante, para o é, outro lado é um gavião isso. Eu mutante. trabalho muito com a dualidade do trabalho, né, que Tem uma parada meio inca, meio tem. ancestral, Tem, meio porque desde criança eu sempre me interessei por história, né, por as civilizações antigas, né, os legal, maias, os incas, os astecas, a população ameríndia, né, isso sempre massa. me interessou, né, População ameríndia é saber massa, né. a origem, Eu né. estudava no colégio marista, e alguns nomes ficaram, né. Ameríndio é um nome que eu acho É, fantástico. A exata população ameríndia eu acho fantástico. Que tem a questão da ancestralidade, né. E uma exatamente, coisa um pouco mística, né. Tem um isso. contato com o cosmos, né, É que ele tem tem uma outra visão de mundo diferenciada, né, que o planeta é um organismo vivo, e tudo é entrelaçado, né. entrelaçado, né, Tudo não tem interligado, né. separação, né. A modernidade é que separou os reinos, né, reino animal, reino vegetal e reino mineral, mas na verdade para ele não tem nada de É tudo separação, é junto, né. tudo junto, um depende do outro, É e um quando você conjunto tira só. um, É o desequilibra, corpo, é né. o corpo, é. Massa. Essa visão E cósmica deles é e interessante. essa dualidade ela é muito interessante, porque é uma metamorfose e fala da transformação, né. Eu acho muito legal o meu trabalho, eu tenho essa pegada, eh, a minha série Mólulas fala disso, a gente estava conversando um pouco antes do hashtag arte sobre isso, né, essa questão das transformações, e isso é uma transformação. Aqui você fala de Isso, uma transformação do corpo, né, dessa dualidade, né, de um isso. lado uma coisa, o que você pensa que é, de repente nem é, É. né. Muito legal. Lindo trabalho. Além da estética, parabéns, parabéns mesmo. Arte contemporânea pura, né. Também frequentando o ateliê de Zé Tarcísio, Não não tem tinha como, como, né, já as tinha influências, né, as sim, referências. o cara é um grande artista e já tem a centelha, né. Isso. Precisa ser trabalhado. Acho que precisa de labor, né. A arte precisa de mão na massa, né. Mas agora: "Ah, você é artista, beleza e tal", mas tem que produzir.
Tem que produzir, tem que produzir, né, tem que esmerar, né. E eu já venho produzindo esses trabalhos há mais de 10 anos, Olha né. aí. Só que há de 5 anos para cá é que eu comecei a mostrar, né, seguindo a Olha, orientação do tá meu tudo certo. mestre, né. E quando mostrou, mostrou essa maravilha, Isso. né. Eu estava no anonimato, né, trabalhando, fazendo, e foi também a partir é importante dizer isso, da formação da ACC, Associação Cearense dos Ceramistas, Massa. que o Jeová Seabra, né, É. é o nosso presidente, né, e esse ano eu faço parte da diretoria. Então, a partir da criação da Associação dos Ceramistas, nós nem sabíamos quanto nós éramos. Muita gente boa, né. Muita gente boa, né, então a gente criou, juntou essas pessoas, começamos a trabalhar, né, de forma coletiva, Uma troca, uma né. troca, fizemos nossa primeira exposição no Shopping Benfica, né, só de cerâmica. O Maravilha. Ceará nunca tinha tido uma associação de ceramista. Essa é a primeira que Parabéns. nós conseguimos, Que massa, que eh, massa. Tem mais? organizar, né. Esse trabalho é o trabalho que estava na Casa Cor. Esse trabalho, ele chama a Queda do Céu, né, A Queda do A Céu. Queda do Céu. Foi feito a partir do livro do xamã Davi Copenaua, né. Massa. Eh, Aí tá aí de novo o xamã, ancestralidade, né. exatamente, que ele fala dessa questão, né, do desequilíbrio, né, que se a gente continuar com esse comportamento, né, de destruir, desmatando, né, poluindo os rios, o céu vai cair, né, é uma metáfora, né, que o Entendi. céu vai cair, e as consequências virão, né. Então ele vem alertando para isso há muitos anos, né, e aí Aí daí veio o título. veio o título, aí o francês, Bruce, viu, essa fala dele, que ele aí gravou em fitas, né, e publicou esse livro na França, né. Que legal, E depois de 10 anos foi que foi publicado aqui no Brasil, massa. né. E aí veio Aí veio essa questão, aí eu fiz essa peça, né, que é um maravilha, indígena olhando para o céu, né, e lindo, ali embaixo o céu já está caído, né, tem os tons azuis, tem as estrelas, então ali entendi. o céu já caiu. Ou seja, é uma crítica e um É, chamamento para exatamente. reflexão, Para reflexão. chamamento para reflexão. Incrível, é um trabalho lindo. Tá aí, Olha aí, né. o artista É, e a o arte, a criador peça. e a criatura. Então é o xamã, né, olhando para o céu, né, Maravilha, e com todas essas é questões lindo, é embutidas, né. lindo. Olha que trabalho forte, cara, que trabalho fortíssimo. Isso aí é uma modelagem também, é Parece uma o dia da máscara, né. caça, que aí é um bicho comendo o homem, né, É o dia da caça, é o dia da caça. o do caçador já Já passou. passou. É isso aí, a natureza acaba, se mostrando, né, não tem como, o É, homem quer desequilibrar e a natureza vai lá e tenta se reequilibrar e engole o homem, não tem exatamente, jeito, né. Vamos para frente. Essa peça é fantástica, Essa é a acho linda mãe essa natureza, peça. né. Aí tá ali com seus filhos, né, os animais, as flores, é, Maravilha, maravilha. Vamos lá, acho que tem um trabalho mais na frente de pintura. Eu não sei, vamos ver se vamos adiantar, só para a gente ver. Aí voltou, o trabalho de pintura não veio, né. Tem os trabalhos de pintura, né, os trabalhos de pintura estão no plano de fundo. É que eu queria só fazer um comentário com o trabalho de pintura, por tá aqui. Eh o trabalho de cerâmica é cotidiano, né, mas já perpassou por pintura. E eu não tenho como deixar de ver, a gente não tem como deixar de ver um certo pontilhismo lá do da influência, é, né, maravilhosa do Chico, né. Não tem exatamente. como. Quando eu recebi eu disse: "Poxa, tem uma parada de Chico da Silva aqui, né". Não tem como. Esse trabalho eu fiz para uma exposição chamada Caderno do Artista, né, que foi lá na Ah, Secult-Fort. pronto, que eu Ah, participei também, tivemos lá, isso, que estivemos é lá. com o Julinho, né, Júlio e Isso. Alana. Esse trabalho, eu fiz ele quando eu tive uma É lindo, cara, vivência lá no ateliê do Túlio Paracampos. Lá que é outro incrível. é incrível, né, então, vou até fazer um comentário aqui sobre esse trabalho, porque, uma outra pessoa que, assim, de uma importância na minha trajetória é o Trajetória. Túlio Paracampos, porque vem lá o Zé Tarcísio, vem o Bosco, eu com o Túlio, eu o meu trabalho ele acrescenta a questão
das formas geométricas. Isso. O Túlio me mostrou as possibilidades de, a partir das formas geométricas, Da geometria. da geometria, eu levantar minhas peças, né? Então foi a partir de módulos. Que Então eu massa! comecei a crescer a escala do meu trabalho, né? Uma questão estrutural até, né? Estrutural, aquela peça que estava em exposição na Casa Cor, né, A Queda do Céu. Então Entendi. foi a partir dessa vivência com o Túlio que ele Como é importante é, essa troca e conversar com outros artistas, né. É complicado fazer arte sozinho, né. Pode até isso, fazer, mas é muito mais rico fazer arte isso, conversando, batendo conversando, papo, né. exatamente. É Então muito muito massa, é muito bom. enriquecedor, né. Então esse trabalho foi feito lá no ateliê do Túlio em Guaramiranga. Foi nesse Massa. período de imersão, de vivência que nós tivemos lá e eu produzi esse trabalho lá no ateliê Que dele. experiência Hum, não, que é, experiências fantásticas, né. E isso. aí desdobra num trabalho que é magnífico. E o que é que tem de novo para vir por aí? O que é que tem, o que é que vai rolar nos próximos meses aí de Júlio Jardim? Quais são os projetos? Pronto, vamos lá, né. Eu tive esse percurso, né, eu passei pela gravura, né, fiz curso na escola Tomás Pompeu de Arte e Massa. Ofício, né, com Com Eloy, Tomás e com com Tomás, com Gerson, né. Passei pela pintura, pelo desenho, mas mesmo assim, quando eu cheguei no barro, ele me fascinou, porque essa matéria ela fala muito do que eu quero dizer, né. entendi. Ela me ajuda a falar, Contar. a contar essa história, porque ela carrega toda essa carga ancestral, né. O barro é Massa. uma das primeiras matérias-primas que o homem usou, né, quando ele fez assim na terra e colocou na caverna de Lascaux, ele registrou ali, Pronto. né, Por meio a do sua barro, passagem por meio da terra, por né. meio da terra, né, em terra Massa. então a terra é um Tá material presente, está né. presente, então ela se prestou melhor ao meu discurso, E a terra é a base do paisagismo, né, do não tem como, paisagismo, né. então acho que acaba mesclando tudo, Isso. né. Então em 2024 agora, eu já participei de várias exposições coletivas, né, Certo. mas eu tenho esse desejo de fazer um A individual. individual, olha aí, a Inclusive individual, orientado pelo meu amigo Túlio Paracampos. "Júlio, está maravilha, na hora de de fazer fazer um individual, individual, vamos que eu lhe maravilha. ajude", né, então Cara, é um trabalho é, formidável. Teu trabalho tem uma pegada contemporânea, o barro é ancestral, né, isso. o barro, ele pode ser artesanato, né, ele pode e a gente aqui no Ceará, a gente vê muito barro com o objeto, né, com o objeto Utilitário, né. utilitário. E aí quando você sai com o mesmo barro para a arte contemporânea, cara, isso aí é formidável, formidável. Eu só tenho a dar os parabéns. Júlio, a gente podia aqui bater papo para o resto do dia, né, tem É, assunto aqui tem. para muito, mas, infelizmente o hashtag arte está acabando e eu só tenho a agradecer, né, esse papo incrível, esse passeio por essas esculturas fabulosas e por essa história de vida fantástica, né, tão fantástica quanto os trabalhos, quanto aquelas aves, aquelas animais fantásticos do Chico da Silva, né, que veio, desde o começo, né, e te dar os parabéns por esse percurso maravilhoso. Massa demais, cara, massa demais. Valeu, eu é que agradeço, né, a oportunidade de estar falando para esse seu público, né, que Desse agora trabalho é massa, desse né. trabalho aí que as pessoas conhecerem mais um É, pouco sobre a minha trajetória, né, e compreender por que é que eu cheguei até aqui, né. massa. E o E Instagram qual é? Júlio C. Jardim. Júlio C. Jardim. É, Massa, massa demais. Estamos chegando ao fim de mais um hashtag arte com Júlio Jardim. Muito massa, um papo incrível. Hashtag arte. Viva a vida, viva a viva arte. a arte. Cara, massa demais.